com a demora para a transferência de um paciente de uma UAI para um hospital, ou para o municipal, particular, para o fim. Olha que o procedimento já foi até determinado pela justiça. É mais um sofrimento. Só que nesse caso, em especial, o Bruno Rocha tem os detalhes pela gravidade da coisa. O senhor está colocando fezes pela boca e mesmo assim não entra num caráter emergencial. Aí que é o quê? Vejam. Em minhas mãos se encontra uma representação da família do senhor Antônio, anos de idade. Segundo as informações, ele se encontra internado aqui na UAI desde o dia 25 do mês de novembro deste ano. Inclusive, nessa representação, ele tinha que ter sido transferido para o Hospital de Clínicas da cidade de Uberlândia ou até mesmo para o Hospital Municipal até o dia 2 desse mês. Mas até agora, nada ainda foi feito. Eu estou aqui com o Rodrigo, que tem mais informações, inclusive vai me relatar a respeito desse fato. Meu pai, ele tem um caso gravíssimo de diabetes. Então, assim, o caso dele, tudo o que acontece na saúde dele só complica. A gente entrou com a representação lá no Ministério Público, pedindo a transferência de vaga. A gente entende a situação que está a saúde do Brasil e de Uberlândia, porém a situação dele requer cuidados. Ele passou por 2 UAIs. Ele passou pelo UAI Luizotti, chegou lá, ele ficou mais de 10 dias internado, a situação dele piorou, porém eles liberaram ele. E a situação dele foi agravando, e a gente trouxe aqui para o UAI Tiberi. E os médicos estão fazendo de tudo para poder atender ele da melhor forma possível. Ele precisa fazer uma cirurgia, que ele está com um problema no intestino, e a cirurgia é grave, a situação dele é grave, ele se encontra na emergência aqui da UAI, e pessoas morreram por quê? Não por causa de descuido de quem está aqui trabalhando, fazendo a sua parte, mas por falta de vagas, falta de vaga no hospital municipal, falta de vaga em UTI, as pessoas estão morrendo por falta de uma luta, de pessoas que lutarem pelos direitos das pessoas aqui dentro de Uberlândia. Senhor Antônio da Silva Maciel, nós fizemos essa matéria na sexta-feira à noite. E eu acredito, não falei com a família, eu acredito que ele permaneça ainda. Queria ter a notícia aqui que ele foi transferido. Ele está lá desde o dia 25 de novembro. Se não entra num quadro de extrema gravidade para que ele seja transferido, eu não entendo mais. Sofrimento da família e a notícia, eu sei que é impactante, mas foi a notícia que a própria família me falou por telefone. Falou, Potinho, o senhor Antônio está colocando fezes pela boca, pela gravidade da coisa. E a gente está aqui largado pela burocracia, mas muito bem amparado pelos médicos e pelos profissionais, e ele deixou claro na matéria. Agora, quantas pessoas que estão morrendo aí, e eu quero fazer minhas as palavras, ou as palavras dele, as minhas agora. O pessoal está morrendo aí, o UAI está passando esse sofrimento, muitas vezes não é pelo descaso ali do funcionário, pelo médico, não. É por conta desse tipo de coisa, que não tem vaga para uns e tem para outros. O que não dá para entender é a clareza da coisa, tem uma regulação. Que regulação que é essa? Que sistema que é esse? Que não está nem aí com o promotor, com o juiz, que determina incontinente, ou seja, é para fazer na hora, e eles não estão nem aí. Até quando? Então, com a resposta, a senhora Secretaria de Saúde. Mas antes de mandar a resposta, resolva o caso dele e de outros aí. Ué. Não existe milagre para ter um corpo perfeito, mas ciel. Ele que ficou internado na UAI Tiberi esperando transferência para um hospital. A peregrinação foi de mais de 45 dias. A providência foi tomada tarde demais. Quantos pedidos, interferências do Ministério Público, a Justiça determinando. E simplesmente eles não fizeram nada, não transferiram, até o idoso morrer. Vejam aí. Nós estamos aqui no cemitério Parque do Buritis, mais um velório, mais uma falta de atendimento médico. Está sendo velado aqui o corpo do senhor Antônio da Silva Maciel, de 65 anos de idade. Estou aqui ao lado do filho dele, do Rodrigo Santiago. Seu pai hoje está sendo velado e será sepultado nesse cemitério porque não houve uma transferência do seu pai da unidade de saúde para o hospital, Rodrigo. Eu queria dirigir agora, nesse momento, a autoridade competente Uberlândia, a pessoa do senhor prefeito, do senhor secretário, e quero fazer uma pergunta para os senhores. E se fosse um familiar de vocês que
estivesse nessa situação aqui desse momento, se fosse o pai de vocês, o filho de vocês, vocês descumpriram determinação judicial, vocês não fizeram uma força para poder fazer a transferência do meu pai. A transferência saiu depois de muita luta, ele estava internado já praticamente há 55 dias, passou pela UAI Luizotti, foi liberado sem todos os procedimentos que precisava fazer, ficou 2 dias, voltou de novo, a gente internou ele na UAI Tiberi, ficou mais um período internado, mais um dia ele retornou ao hospital, a situação dele foi agravando, porque Qual é a enfermidade dele? A enfermidade dele, ele tem diabetes, ele tinha isquemia, só que não era esse o problema. O problema é uma infecção que deu, que foi agravando, que os médicos fizeram de tudo para descobrir e não descobria. Então essa infecção agravou. Cada vez que procurava, eles queriam descobrir algo que não era descoberto. Então assim, a situação dele agravou. A UAI é um centro básico de atenção. O hospital municipal e a medicina é onde a pessoa tem o atendimento direto, onde o doente é atendido com todas as suas necessidades. Na UAI está faltando tudo, falta estrutura de todas as formas, falta remédio, só não falta o atendimento humano, porque nisso eu continuo falando. Meu pai foi muito bem assistido pelos médicos e pelos enfermeiros, porém ele foi pego na burocracia, está aí hoje sendo velado. E eu não tenho dúvida disso não. Para deixar bem claro, a minha produção pediu na Secretaria de Saúde uma resposta disso. A nota é a mesma. Vem lá, gente, é a mesma coisa, a mesma coisinha. Que está estudando e não sei o quê, que ele está na regulação. Que regulação que é essa, gente? Que regulação que é essa que um homem que estava numa UAI depois transferido para outra 55 dias? Você imagina uma falência múltipla dos órgãos por conta do quê? De uma infecção. Ficou bem claro aqui a satisfação da família com o profissional, com o médico, com os enfermeiros, com todo mundo que estava trabalhando. Mas esbarra onde? Na burocracia. Infelizmente a gente sabe que tem muita gente aí, o tal do fura-fila, que vai furando fila. Enquanto isso o povo está morrendo aqui, ó. O povo está morrendo. Agora, vai atrás, me acha, por favor, num dia de hoje aqui, me acha o secretário de saúde, me acha alguém deles aqui para chegar de público e falar, não, está acontecendo isso, colocar as claras o que está acontecendo. Me acha umzinho deles aqui, para chegar para o meu povo aqui de Uberlândia, para o povo que necessita de um atendimento o mais rápido possível, mas um atendimento humanizado. Pergunta se vai achar alguém. Pergunta se vai achar. Dê adeus à gordura local.